Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Vocês perceberam que o título deste vídeo, ele surpreende a muitos também, né? Todo mundo fica curioso, né? Por que você perdeu o debate? E eu tenho que explicar por que eu tomei uma surra no debate, né? Que eu participei no sábado, no canal lá do Wagner Olmos. Antes eu tenho que dizer o seguinte: Wagner, se você estiver assistindo esse vídeo, saiba que eu não tenho nada contra a sua pessoa. Você, para mim, continua sendo meu amigo, meu irmão, certo? Então é o seguinte, respeito você, respeito as suas crenças que eu descobri serem totalmente heterodoxas. Inclusive algumas heresias você sustenta aí, tá? Eu estou te falando isso com muito respeito. Nós não estamos aqui, de novo, fazendo nenhum tipo de juízo de valor. Você está entendendo? Para mim, você é uma pessoa eleita de Deus, tá? Então, que fique firmado isso, que fique claro isso. Agora, eu tenho que falar uma coisa, meus queridos irmãos. Eu nunca debati, nunca discuti com alguém tão contraditório, incoerente, perdido em termos de escritura sagrada, quanto com este pastor com quem eu debati no sábado. Não vou citar o nome dele, porque senão fica parecendo que eu quero revanche, que eu tô fazendo um vídeo tipo assim, magoado, né? Que eu tô procurando, sabe, vingança, um negócio assim, eu ressentido, né? De forma alguma. Não vou citar o nome dele em respeito a ele. Em respeito à pessoa dele. Não o conheço, né? Não concordo com 99% do que ele disse, do que ele expressou no debate. É uma pessoa completamente contraditória, se contradiz o tempo todo, ele mantém uma crença em coisas das quais eu nunca ouvi ninguém falar. Nenhum mestre, nenhum teólogo, nada. E alguém que diz que há erros nas escrituras sagradas, a escritura sagrada é enganosa, foi um termo muito pejorativo que ele utilizou, né, para tentar objetar algo que eu li, e eu vou ler o texto agora, eu vou começar por aqui. Quando eu li para ele o que eu vou ler para vocês agora, para mostrar que essa história de perda de salvação, isso não é bíblico. Isto não é essencialmente evangélico. E aí vou mostrar para vocês nesse vídeo por quê. E quando eu leio esses textos aqui, ó, João capítulo 10, comecei com o verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Por que eu li esses textos aqui de João 10 para ele? Para mostrar para ele que essa coisa de perda de salvação não é correto. Né? Isso não é correto. Né? Isso não é evangélico. Isso não tem nada a ver com o plano da salvação, que é de Deus. Então eu tentando mostrar para ele que essa história de perda da salvação, essa ideia de que um verdadeiro crente, um verdadeiro filho de Deus pode perder a salvação,
Isso não tem nada a ver com o evangelho. Tentando mostrar para ele isso. Aí ele faz uma afirmação, depois que eu dou espaço para ele, né? Depois que eu passo a palavra para ele, ele diz que a Bíblia contém enganos, erros. E que esse é um texto enganoso. Aí eu fiquei chocado, eu fiquei pensando assim, quase do meio para o final do debate, eu já fiquei pensando assim, meu Deus do céu, como é que eu debato com esse homem se as premissas que ele sustenta são antibíblicas, completamente heterodoxas e contraditórias? Um cara que trabalha mal a palavra, não sabe manusear bem a palavra, não manuseia bem a palavra de Deus. Né? E um cara que se contradiz constantemente, né? Você não aproveita quase nada do que ele fala. É uma mistura de assuntos, de conceitos. É impressionante. Por isso que eu disse, por isso que eu escrevi no título que eu tomei uma surra. Eu tomei uma surra de alguém contraditório, de alguém incoerente, de alguém que sustenta uma visão de algumas profecias completamente sem sentido. Dizer que o milênio vai ser na Terra. Olha, respeito quem também pensa do mesmo jeito. Respeito. Mas tem que dizer, está errado. Né? Quando eu leio primeiro aos Tessalonicenses para ele, mostrando que quando Jesus voltar, nós vamos encontrar Jesus nos ares. Haverá um arrebatamento, mas nós vamos encontrar Jesus nos ares. O texto está dizendo, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos que são ressuscitados, né? Entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Vamos encontrar o Senhor nos ares, entre nuvens. Para quê? Para irmos para onde? Para ficarmos aqui? Nós temos que encontrar Jesus nos ares para ficar aqui? Quando eu pergunto para eles, quando eu perguntei para ele no debate, e aí, o que significa esse ares aqui? Nós vamos para os ares, vamos ser arrebatados nos ares. Para onde? É isso mesmo, é nos ares, nós vamos ficar nos ares. É nos ares ou é na terra? Sabe? Então, assim, são coisas tão ridículas. Eu nunca vi tanta coisa ridícula sair da boca de alguém que se diz pastor. Pelo amor de Deus, eu tenho dó da congregação desse homem. Eu tenho pena da congregação desse homem. Num dado momento do debate, que foi logo no início, o cara não queria deixar eu falar. Eu ouvia ele falar as baboseiras, as bobagens, as contradições, as incoerências. Eu ouvia. E quando eu começava a falar, ele me interrompia, não queria deixar eu falar. Eu até um momento eu apelei com ele, de verdade. Eu apelei com ele, não, senhor, você não vai falar não. Quem vai falar sou eu, é minha vez de falar. Eu ouço você falar e você não quer deixar eu falar. Então, irmãos, eu realmente tomei uma surra de um ignorante em termos de Bíblia. Um ignorante que manuseia mal a palavra de Deus. Olha, eu falei, inclusive, no debate, que eu iria falar, que eu iria me opor a tudo que ele estava falando. Porque lá no debate, a gente não tem condição de expressar tudo aquilo que a gente tem em mente. Eu me preparei para esse debate, né? Inclusive escrevi muita coisa aqui, né? Alinhavei muitos textos, né? Escrevi muita coisa. Eu me preparei para esse debate pensando que a Bíblia, para esse cidadão que se diz pastor, a Bíblia é um livro inerrante. Eu me preparei para um debate pensando que o cara é um teólogo da linha ortodoxa. Ou seja, não é um cara que alimenta visões e conceitos heterodoxos, como ele sustenta, sustentados somente por seitas, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O cara vem dizer que, olha só, não, eleição não é para salvação. Eleição não é para salvação, especialmente aqui em Romanos 9. A eleição não é para salvação. Em Romanos 9, nós temos aqui a premissa de que o maior servirá ao menor
É isso que Paulo queria dizer aqui. Não está falando de salvação. Como não está falando de salvação? Como eleição não é de salvação? Aí eu tive que mostrar para ele em Romanos 9, Romanos 11, né, que a eleição sobre a qual Paulo fala é para a salvação, sim. Mas o cara não concordava com nada. E quando ele dizia que concordava comigo, logo depois ele se contradizia e vinha detonando aquilo que a palavra de Deus expressava de modo claro e categórico. Olha, é sério, eu me arrependi tanto de participar desse debate, não pelo Wagner, Eu já conheço o Wagner já há algum tempo, sei que o Wagner é um lutador, é um guerreiro, é um batalhador, saiu da igreja adventista, né? Se livrou da escravidão adventista, certo? Então, assim, eu respeito o Wagner, sei quem ele é um cara do bem. Não estou falando que esse pastor também é um cara do mal. Estou falando que esse pastor também é um cara bandido. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que 99% do que ele falou é bobagem, é besteira, é besteirol, né? São equívocos, má interpretação. Um cara que não sabe diferenciar um texto profético que é caracterizado por promessas condicionais feitas ao povo literal de Israel. Um cara que não sabe diferenciar um texto com dupla aplicação e condicional, profecias condicionadas. O cara que aplica com literalidade o texto de Zacarias 14, dizendo, olha só, a baboseira, Deus vai salvar nações não eleitas, nações, quando a Bíblia não admite salvação coletiva em hipótese alguma. Inclusive, nós lemos um texto e ele disse que concordou com o texto, Apocalipse 5:9. Faço até questão de ler o texto aqui, para consubstanciar a minha fala agora. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Veja, o texto não está falando que Deus vai comprar tribos, línguas, povos e nações. Não é isso. O texto está falando que Deus vai salvar indivíduos dessas nações, pessoas dessas nações, os que procedem. Aí ele diz que concorda comigo, quando eu leio o texto aqui. Não, é isso aí mesmo, eu concordo contigo. Mas aí depois pega um texto lá, de Apocalipse 2, um texto endereçado a uma igreja, que eu não me lembro qual agora, e interpreta de forma literal um texto apocalíptico. Ele interpreta tudo de forma literal. Deixa eu ver o texto que ele utilizou aqui para poder ensinar esta bobagem de que além dos eleitos haverá nações salvas e que os eleitos governarão sobre essas nações salvas. Deixa eu ver qual é o texto que ele se utilizou aqui. Olha, é sério, eu nunca ouvi tanta bobagem, nunca ouvi tanta heresia, eu nunca ouvi tanta contradição saindo da boca de uma pessoa só. É sério, nem o Rodrigo Silva, Michelson Borges, Leandro Quadros e Bebezão teriam, sabe, condições de vomitar tanta coisa ridícula, tanta bobagem, como eu ouvi da boca desse pastor com quem eu debati. Deixa eu ver aqui onde qual foi o texto, eu nem estou sabendo onde mais ele disse isso aqui, que ele pegou de Apocalipse, dizendo que essas nações irão governar, os eleitos, perdão, irão governar sobre essas nações que Deus vai salvar. Então, quer dizer que seremos um reino de sacerdotes e reis, que deve reinar, que deve governar sobre quem? Olha o argumento estúpido em se tratando de interpretar um texto apocalíptico, que não pode ser interpretado de forma literal. Isso é uma coisa tão elementar, tão básica, que não é preciso você frequentar seminário, não é preciso você ter diploma de teologia na parede para você entender isso. O texto apocalíptico não pode ser interpretado de forma literal. Algumas coisas
ou a maioria delas contidas aqui no Apocalipse, e até mesmo nos profetas, estão expressas de forma tipológica e simbólica. Mas o pastor, pelo jeito, ele nunca entendeu isso. Nunca entendeu isso. É sério, eu estou tentando encontrar aqui qual foi o texto citado por ele para dizer que os eleitos governarão sobre as nações, porque senão qual o sentido de ser eleito para governar, né? Qual o sentido de ser eleito para ser sacerdote? Então quer dizer que os eleitos terão que intermediar a causa de povos. Isso significa, inclusive falando com Elias, né? Eu não tinha observado esse detalhe. Se você acredita que Deus vai salvar nações, significa que você está afirmando que Deus vai salvar de modo coletivo. Salvação coletiva. Isso não existe na Bíblia, salvação coletiva, né? E o próprio texto de Romanos 9, o próprio texto desmente essa ideia. E foi o que eu tentei mostrar para ele, né? Foi o que eu tentei mostrar para ele. Quando ele vê que esse papo, não, o que Paulo tensionava dizer aqui é que o maior serviria ao menor e essa profecia nunca foi cumprida. Quer dizer que Deus pronuncia uma profecia que falhou. Aí ele diz, não, nunca foi cumprida. Nunca foi cumprida. O que Paulo está tentando deixar claro em Romanos 9, quando ele afirma que Israel, por rejeitar a Cristo, estava separado de Cristo, estava em condição de maldição, um povo amaldiçoado, aí ele pergunta, então quer dizer que as promessas de Deus quanto a Israel falharam? Vai dizer Paulo lá em Romanos capítulo 9. Eu não achei o texto aqui agora, irmãos, em Apocalipse, que eu queria. Só para comentar com vocês, com base bíblica aqui. Eu prometo que eu vou voltar depois, porque tem muita coisa que foi discutida ali no dito debate, no qual eu tomei uma surra, que a gente precisa discutir com seriedade no coração. Eu vou achar e vou trazer para vocês aqui, para vocês terem uma noção de como é ridículo esses posicionamentos sustentados por esse pastor aí, tá? Então eu abri Romanos 9 e disse para ele, olha, Paulo começa o capítulo 9 dizendo o seguinte, que ele tinha grande dor, sofria pelo povo dele que estava separado de Cristo em condição de maldição, certo? Então significa dizer que as promessas de Deus falharam? Paulo vai dizer aqui, ó, Romanos 9, 6, não pensemos que a palavra de Deus falhou. Aí ele vai explicar por que a palavra de Deus não falhou quanto à eleição de Israel enquanto povo. Ele diz, olha, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. O que ele quer dizer com isso aqui? Que dentro da eleição de Israel, dentro do povo eleito de Israel, Deus estabeleceu uma outra eleição. E essa outra eleição, dentre um povo eleito, foi para a salvação. É a eleição da graça. Ele diz aqui, olha, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Filhos da promessa. Filhos que nasceram da promessa. Não nasceram por causa de obra humana. Não nasceram como nasceu Ismael por uma coabitação indevida, né, de Abraão com a sua escrava, querendo dar uma ajudinha a Deus para que Deus cumprisse as suas promessas. Não. Isaac nasceu da promessa de Deus, da palavra de Deus, porque tanto Abraão quanto Sara já eram velhos. Biologicamente falando, não tinham condições, né, de ter filhos mais. Sara, além de tudo, era estéril. Além de estéril, estava com quase 100 anos de idade. O útero já morto, impossibilitado de gerar filhos. Então, é a palavra da promessa que gera Isaac, e é por meio de Isaac que as promessas de Deus começam a ser cumpridas. E aí, Paulo entra com a questão de Jacó. Ele diz aqui, olha, porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Pronto, promessa de Deus. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal. Para quê? Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Veja,
Veja o ápice aqui do texto. Veja o propósito que Paulo está ressaltando. Paulo traz aqui a menção, ele faz uma menção aqui, né? Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Paulo cita Malaquias 1 e 2 aqui, e depois cita Gênesis, quando Deus diz para ela, para Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Quando Paulo traz isso aqui, Paulo não estava querendo enfatizar a relação, né, de servo de Esaú com seu irmão mais novo, Jacó. Não, a ênfase não é sobre isso. A ênfase não é sobre isso. A ênfase está em Deus soberano escolher um ao invés do outro, não por obras deles. Inclusive, antes deles nascerem, Deus fez a escolha. A ênfase está aqui na eleição de Deus, na soberania de Deus, no livre-arbítrio, não do homem, mas no livre-arbítrio divino. E eu disse isso para o pastor, né? E ele não concordou. Ele não concordou e eu refutei ele na hora. Falei, não, senhor, a ênfase, ou seja, a premissa, ele usou a palavra premissa. A premissa aqui é o maior sendo servo do menor, e essa profecia não se cumpriu. E essa profecia não se cumpriu. Eu falei, meu irmão, o negócio aqui é o seguinte, Paulo traz ele lança a mão de um texto de Malaquias, falando de Jacó e Esaú, de modo simbólico, tipológico, lá em Malaquias. Ele insere aqui dentro desse contexto, para quê? Para estabelecer o seguinte, a soberania de Deus na escolha, na eleição. Mas eleição para quê mesmo? Eleição para quê? Só podia ser para a salvação, porque a eleição de povo, né? A eleição de povo falhou não porque Deus falhou, mas porque Israel falhou. Então Deus teve que, dentre o povo eleito, escolher um povo que salvo. Então a eleição sobre a qual Paulo fala aqui em Romanos 9:11, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, esta eleição aqui é a eleição da graça que salva. Que salva. Ou seja, a ênfase de Paulo aqui é destacar a soberania de Deus na escolha, na eleição. E o texto de Romanos fala o seguinte, olha, Deus escolhe um e não escolhe outro. Ele tem a prerrogativa de fazer isso. Ele tem a autoridade para fazer isso. Aqui mesmo no verso 22, um verso que eu não tive como trabalhar, tinha preparado já um trabalho de interpretação sobre esse versículo, mas não teve como, de tanta bobagem, de tanta basófia, né? De tanta bobeira que eu ouvi, eu fiquei perdido no debate, né? Que diremos, Romanos 9:22, que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para destruição. Veja, Deus quer mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder. Então, para isso, ele tem que suportar com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição. Significa isso. Significa que Deus não daria, como ele disse no final do nosso debate, oportunidade para os vasos de ira. Pelo contrário, ele passaria por cima desses vasos de ira. Tipo assim, olha, eu vou deixar vocês serem destruídos por conta do pecado de Adão, no qual vocês nasceram, e pelos próprios pecados de vocês, que vocês cometeram ao longo de suas vidas, né? Então é esse o sentido. E o verso 23 diz, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Olha só, Deus quer dar a conhecer a sua o seu poder, né? Nos vasos de ira. Mas Deus também quer o quê? Quer dar a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Vejam como Paulo consegue estabelecer aqui em Romanos 9 e dar ênfase à soberania divina e à liberdade total de Deus, o livre-arbítrio divino. O único ser que possui de verdade livre-arbítrio, Deus. E Paulo salienta isso aqui, soberania e livre-arbítrio de Deus.
em escolher um, não escolher outro. Por que Deus tem essa prerrogativa e pode fazer isso com justiça? Com justiça. Não sendo injusto, por isso como o pastorzinho bobão falou. Olha aqui, no verso 19, versos 19, 20 e 21. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Do mesmo barro. A metáfora de barro aqui, pastor, isso aqui você sabe, né? Não é literal não, né? Você sabe disso, né? Aqui é metáfora, né? É uma alegoria, né? Expressada inclusive pelo profeta Isaías. Você sabe disso, né? Então, quando Paulo fala aqui do mesmo barro, ele fala de um barro, né, que por trás dessa metáfora está quem? Povo, todos os povos, toda a humanidade, a raça humana como um todo, perdida, condenada, toda a raça humana condenada, por conta primeiro do pecado de Adão, e por conta depois dos seus próprios pecados. Toda a raça condenada. Esse é o mesmo barro sobre o qual Paulo fala de modo metaforizado aqui. Toda a humanidade condenada, como ele mesmo deixa claro em Romanos 5,18. Então, diante disso, olha só, da condenação de todo o barro, toda a raça humana, Deus, eu inclusive disse isso no debate, e isso ficou no ar, né, porque não aceitaram o que eu falei, Deus não tem a obrigação de salvar ninguém, no entanto, ele vai salvar. Aí no final ele diz, não, por uma questão de justiça, Deus tem que dar oportunidade a todos. Onde é que isso está? Que Deus vai dar oportunidade a todos. Onde? Onde nós podemos deduzir isso? Se aqui em Romanos 9, o Paulo está falando justamente o contrário disso. Né? Aí é o seguinte, no final de tudo vai dizer que a Bíblia é um livro errante, enganoso, tem partes enganosas aqui. Como é que eu posso debater com uma pessoa dessa e sair ganhando? Há possibilidade de eu debater com uma pessoa que acredita que a Bíblia é um livro errante em questões de salvação, de evangelho, portanto é a questão das questões. Se a Bíblia for um livro errante, um livro enganoso, que contém enganos, que contém equívocos, em questão como evangelho e salvação, quem é que vai determinar o que está certo e o que está errado? Quem vai determinar? É ele? É o pastor bobão? Ah, vocês estão brincando comigo. Olha, é sério, é sério. Eu me arrependi tanto de ter participado desse debate. Me arrependi tanto. Porque eu nunca tinha tomado uma surra tão bem dada igual essa. Meu Deus do céu, eu fiquei desnorteado. Essa que é a verdade. Me preparei, né, com a palavra de Deus. Eu fiz questão de deixar claro o seguinte, olha. A minha autoridade está aqui, ó. A minha autoridade não são os livros dos discípulos dos apóstolos, os pais da igreja, né? A patrística, Irineu, Agostinho, Pelágio. Estou citando alguns nomes aqui que fazem parte desse período aí, né? A minha autoridade não é nem Calvino, nem Armínio, nem Erasmo, nem Pelágio, nem Agostinho, nem São Tomás de Aquino, né? Irineu. Eu não tenho, olha, eu não são através desses livros que eu construo a minha regra de fé e prática. Veja, a Bíblia é a norma normans. Sabe o que significa esse termo técnico? É que somente a Bíblia tem autoridade para poder o quê? Construir dogma, construir doutrina, construir norma. Então a Bíblia é a norma normans. Os credos, como a Igreja Adventista tem o seu, tal nisto cremos, os credos não constituem autoridade. Por que não? Porque os credos são norma normata. Norma normata. Parte de interpretação particular sobre o quê? A norma normans. Então, por isso que eu deixei claro no início do meu debate o seguinte, olha, eu não aceito esse negócio de discutir livros
posicionamentos, postulados dos discípulos dos apóstolos, porque a minha autoridade não vem deles. A minha autoridade não vem deles, por que eu vou discutir aqui a patrística? Por que eu vou me enfiar na patrística para estabelecer regra de fé e prática, norma de regra de fé e prática? De jeito nenhum, eu já deixei claro isso. Só que aí depois, né, aquilo que deveria ser um debate com bases em pressupostos ortodoxos se tornou uma lambança. Uma lambança total e completa. Lambança. Bom, esse vídeo foi só um desabafozinho e uma introdução, porque eu vou trabalhar todos os assuntos que eu queria trabalhar no debate, não pude trabalhar por conta das imbecilidades proferidas por esse pastor. E mais uma vez eu repito, não estou citando o nome dele, porque o que eu estou fazendo aqui não é por ressentimento, né? Não é por ressentimento, pelo contrário. Eu sei que eu não tenho nenhum poder moral em mim para poder julgá-lo, fazer juízo de valor dele. Eu disse isso, inclusive, para ele, né? E é isso aí. Agora, eu tenho que mostrar para vocês por que eu tomei uma surra nesse debate. Então, o primeiro assunto que eu vou trabalhar, com o qual ele não concorda, nem será o livre-arbítrio, não, nem é isso, não. Eu vou trabalhar essa questão também. O primeiro assunto que eu vou tratar para dizer para ele o seguinte, olha, a palavra de Deus que você diz que é enganosa, nesse ponto aqui, né, de não oferecer nenhum tipo de fundamento verídico acerca de perda da salvação, a palavra de Deus não aceita isso, mas você diz que é enganosa, eu vou tratar esse assunto, né? É possível perder a salvação? É possível. Inclusive teve alguém lá, depois, parece que lá nos comentários, que foi curtir com a minha cara. Então que você acredita numa vez salvo, salvo para sempre? Que... Eu fico pensando, meu Deus do céu. Olha, se você não acredita na salvação eterna, na vida eterna que Deus te dá, o problema é seu, irmão ou irmã. O problema é seu, você que vai ter que se haver com Deus com essa história de perda de salvação. E olha, ponha as suas barbas ou o seu cabelo, no caso das mulheres, de molho, porque você pode perder a sua salvação amanhã. Amanhã você pode perder a sua salvação, né? Vai que Jesus volta e te pega em pecado, porque vocês pecam, não é? Vocês não pecam? Vocês que acreditam na perda da salvação, por uma questão óbvia, vocês pecam. Vocês acreditam que podem perder a salvação justamente por causa do pecado de vocês. Então, olha, tomem cuidado, porque que você vai dar o azar de Jesus voltar e pegar você em pecado, né? Como diz Ellen White. Aí pega você na reta do inferno. Eu estou falando de modo simbólico, né? Na reta do lago de fogo. É impressionante, impressionante isso aí. Então, no próximo vídeo, eu vou trabalhar essa questão de forma bíblica, tá? Eu não vou me basear em livro de ninguém, em teólogo, seja ele quem for. Não vou me basear em Calvino, não vou me basear em Armínio, não vou me basear em Bavinck, em Charles Rod. Eu estou citando alguns teólogos reformados aqui apenas, né? Jonathan Edwards, John Owen, D.A. Carson, trazendo agora para os teólogos contemporâneos, G.K. Beale. Eu não vou utilizar nenhum nome desses para mostrar para vocês que esta tese esdrúxula e antibíblica de que um verdadeiro crente em Jesus Cristo pode perder a salvação, isto não é bíblico. Vou mostrar para vocês, vou provar para vocês porque não é bíblico, tá? No próximo vídeo eu vou tratar desse assunto então. Que Deus abençoe você que teve a paciência de escutar esse meu desabafo aqui. Pois é, tomei uma surra fenomenal. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.